E muitas vezes a gente acaba se focando como cristãos assim no que a gente faz ou deixa de fazer, sem raciocinar muito nas motivações que nos levam a essa coisa, naquela batalha que existe dentro de nós e do nosso próprio eu. Quando a gente começa a falar de escatologia, né? Escatologia é o estudo das coisas últimas, né? Dos eventos finais e tudo mais. Muito da nossa pregação profética pro tempo do fim é porque o papado, porque o papa, porque aquilo, né? E é muito interessante porque às vezes a gente olha a nossa postura de programação de igreja, muitas vezes, e é tipo assim, vamos fazer uma vigília, porque, não sei se vocês viram lá, o plantão da Globo trocou o papa, então vamos fazer uma vigília porque agora a coisa vai acontecer, né? Ou então se não é o papa, é alguma catástrofe, algum vulcão, alguma tsunami, sempre que acontece algum desastre, aí a gente corre, não, agora é hora de se consagrar, agora é tal. Então a gente tem muito um foco no externo, especialmente nessa ideia assim de, o nosso inimigo mortal é o catolicismo, né? Como se isso fosse a guerra entre o bem e o mal, simplesmente. E aí eu separei aqui uma citação para abrir de Martim Lutero. Ele diz assim: eu tenho muito mais medo do meu próprio coração do que do Papa e de seus cardeais, porque eu tenho dentro de mim o grande Papa que se chama eu. Então, para Lutero, qual que é o grande inimigo dele? É o eu. Coincidentemente, né? Vai ser também o próprio pensamento de Paulo, né? Ele fala assim, dentro de mim habita assim, um homem caído, né? Um homem carnal, que batalha contra tudo que existe de bom. Ele quer ir contra tudo aquilo que é bom e o mal que há em mim é fruto dele, porque por mais que eu na minha mente queira fazer o bem, eu sinto esse peso me puxando e tal. Então qual que é o grande ponto? A gente se foca tanto nesses eventos externos, nas personalidades, né? Nos personagens que circunvizinham assim, como é que a gente pode falar, esse imaginário sobre o tempo do fim, né? E dos nossos dias. E a gente pouco reflete de fato no que acontece dentro de nós. Como é que eu estou diante dessa ideia, dessa expectativa para o tempo do fim? Por que o que me motiva para estar preparado são os eventos e não viver no dia a dia, viver no tempo todo de uma forma que reflita essa espera que eu estou aguardando? O que eu estou esperando? Eu estou simplesmente aguardando o momento onde eu não vou mais para o inferno e vou poder morar no céu? Ou eu estou esperando a consumação da santidade de Deus na terra? Ou seja, onde ele vai instaurar o seu reino, o seu jeito de fazer as coisas. Cara, se a gente entende que é uma batalha de duas filosofias e que o nosso anseio é que um dia a filosofia que um dia destronou Deus, a filosofia satânica, vai ser finalmente destituída e finalmente Deus vai instaurar de uma vez por todas a sua filosofia de vida, o seu reino. O que a gente ora no Pai Nosso? Venha a nós o quê? O teu reino. O que é vir a nós o teu reino? É para que se faça aqui na terra as coisas da forma como elas são feitas aonde? No céu. Faça a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Ou seja, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo e qualquer lugar onde as coisas são feitas ali da forma como são feitas no céu. Então onde Deus governa, ali se faz o reino de Deus. E isso vai refletir em toda a nossa vida. E aí que eu falo sobre como é sutil essa questão das filosofias de vida. Porque eu posso estar vivendo a minha religiosidade, o meu relacionamento com Deus de uma forma mundana. Como? Quando eu busco Deus para me salvar, no sentido egoísta da coisa. Então assim, por que eu obedeço? Eu obedeço para não ir para o inferno. Peraí, mas se você obedece para não ir para o inferno, você obedece por medo. E se você obedece por medo, essa não é uma confiança que se sustenta, porque ninguém estabelece uma relação de confiança com outra pessoa baseado no medo. Essa é toda a ideia de fé. O que é fé? Fé é confiança. Fé não é um pensamento positivo. Não, eu vou me esforçar aqui de me concentrar e acreditar em Deus. Não, acreditar é no peso da palavra, é crer. O que é crer? Se você crê em algo, você deposita sua vida naquilo, você confia naquilo. Então por isso que fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia daquilo que não se vê. O que não se vê? Você não está vendo Cristo do seu lado. Você não viu a cruz. Você nunca viu o céu. Mas você crê em todas essas coisas porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir tudo isso. Então, depositar a minha fé nele é depositar essa confiança. Quando, na verdade, toda a minha vida é pautada nesse medo, Satanás vence, porque essa é toda a ideia. Quando a gente volta para toda a acusação lá no começo, o grande conflito e essa guerra dos tronos é a batalha pelo nome de Deus, pelo caráter de Deus. Né? E nós, como cristãos, como filhos de Deus, estamos no meio dessa batalha, mostrando com as nossas vidas se a gente pende para uma filosofia ou para outra. A gente é Jó, que no meio do reino de Satanás, a gente vive o reino de Deus? Porque Jó era o lugar onde as coisas eram feitas aqui na terra como elas são feitas no céu. Porque em todo o resto da terra de Jó, todo mundo fazia do jeito de Satanás. Então, o que é o Éden? O Éden é o lugar onde as coisas são feitas na terra, na criação de Deus, do jeito como elas são feitas no céu. Por isso que são boas. Por isso que lá é bom. Aí Satanás vira para Adão e Eva e fala assim, olha, e se você fizer
do seu jeito e não do jeito como as coisas são feitas no céu. Ela fala assim, beleza, vamos tentar. Nesse momento há a ruptura. Nesse momento estabelece-se essa nova filosofia, né? Porque a acusação é, não, Deus só ameaçou matar vocês porque ele não quer ser contrariado. Ele não quer que as coisas sejam feitas de um jeito diferente do que ele estabeleceu. Então a grande acusação de Satanás é, Deus é autoritário, Deus é tirano, ele estabeleceu as coisas de forma arbitrária e quem desobedecer vai morrer. Ele não vai permitir que haja liberdade, ele não vai permitir que haja um contrassenso, que haja uma outra visão. E Deus falou assim, tá bom, você quer estabelecer uma outra visão? Você quer espancar o meu servo Jó? Beleza, vai lá e mostra. Se a sua grande arma é a violência, é a opressão, é isso que você quer para mostrar se os seres humanos funcionam ou não, se eles me atendem por medo ou se é realmente por devoção, por fé, então vai lá e faz. Então, em certo sentido, a história da vida humana é isso. Para que lado a gente vai pender? Né? Então, o tempo todo é essa grande batalha do nosso eu. Por isso que Cristo fala, você quer me seguir? A primeira coisa que você precisa fazer é negar seu próprio eu. Porque se não há negação do eu, não há seguimento de Jesus. Porque a gente sempre vai colocar as nossas prioridades primeiro. E aí a gente acaba servindo esses dois senhores. Ou a gente serve a nós mesmos ou a gente serve a Deus, né? E o nosso grande engano é que, tipo assim, não, mas eu não sigo o Papa, então eu sou de Deus. Ou eu não sigo o satanismo, ou eu não sou secular, eu não sou ateu, eu não adoro outros deuses, eu não sirvo a Satanás. Mas se eu sirvo a mim mesmo, a batalha já tá ganha pelo lado do inimigo na minha vida. Entendeu? Porque a grande questão dele é simplesmente a alienação de Deus, não é você se juntar a ele em si. Se você assume a filosofia de vida dele, você deu a vitória para ele. Então, pra gente prosseguir, queria pegar aqui dois textos, na verdade, de Ellen White, que estão divididos aqui em 4 parágrafos, que eles vão tratar um pouco de como ela entende essa visão. Ela tem textos muito mais profundos sobre isso, mas eu selecionei 4 parágrafos aqui que são bem legais. Ela diz o seguinte: a bondade, a misericórdia e o amor de Deus foram por Cristo proclamados a Moisés. O que foi proclamado lá no Sinai? Não é um código autoritário, é a bondade, o caráter e o amor de Deus. Claro que a lei aqui é muito mais ampla do que o decálogo, né? Porque ele revelou para Moisés o quê? O Gênesis todo, né? A criação ali, o propósito de Deus para a humanidade, o plano da redenção instaurado ali. Esses princípios são um resumo do resumo do resumo da ilustração do que é o caráter de Deus, né? Um caráter que se priva dos seus próprios desejos em prol do outro. Então essa é a essência da lei. Eu me privo de coisas que eu poderia fazer, mas não faço em respeito a você e em respeito a Deus. Então por que eu não mato? Porque a vida do outro é sagrada. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer o quê? Como cristãos, como pessoas que dizem seguir a Deus. Cara, do que eu preciso me privar o meu próprio eu, da minha liberdade particular, que eu tenho, que Deus me deu essa liberdade? Como é que eu, como escolha, vou me privar disso para preservar o outro? Então são esse tipo de coisa que a gente sempre tem que refletir, acima de qualquer escolha, né? Porque hoje a grande discussão é lado político, disso, aquilo. Não, se tal personagem político defende isso aqui, então eu vou fazer o contrário, né? Tá, mas o que a Bíblia me convida a fazer? Ela me convida a negar o meu próprio eu, servir o meu próximo, servir a Deus, né? Então a grande ideia aqui que ela coloca é que o caráter de Deus foi revelado ali, assim como tinha sido revelado para Adão na boa criação de Deus, assim como foi revelado para Noé, né, na salvação, no arco do céu ali, assim como foi revelado a Abraão, agora ela é revelada a Moisés. O quê? Olha, o que Deus está revelando para Moisés é o seguinte: Moisés, o que estão falando de mim por aí é mentira. Eu vou te contar quem eu realmente sou. Vamos voltar lá no começo para você entender por que... por que a gente é escravo? Por que a gente está no deserto? Então, vamos voltar do começo? Existe Egito na nossa vida e nesse mundo por causa que um dia houve saída do Éden. É para isso que serve o Pentateuco. Por que a gente está onde está? Por causa que um dia o Éden foi destruído, né? Por causa de vocês mesmos. Essa é a grande ideia. E o resto da Bíblia é o desenvolvimento dessa história, né? Moisés está recebendo essa revelação. Olha, eu sou esse aqui, ó. Eu sou o que criou tudo bom, tudo perfeito e falei que tudo é bom. E deu um jardim pro ser humano descansar. Lá naquele jardim não tinha chicote. Não tinha sol a sol fazendo lajota e pisando barro. Lá você comia o que queria, a hora que queria, descansava, dava nome para bichinho, né? Era só maravilha. Existe Egito porque um dia o ser humano falou assim: e se eu fizer do jeito que eu acho que tem que ser feito? E aí agora vocês estão experimentando isso, né? E aí o que ela vai dizer aplicando isso? Que quando os homens que professam servir a Deus, então ela está falando para nós religiosos, nós cristãos, quando os homens que professam servir a Deus lhe ignoram o caráter, ou seja, quando eu faço qualquer coisa religiosa negando o caráter de Deus, deixando de lado quem ele de fato é, a gente se aparta da honra e da justiça ao lidar com nossos semelhantes. E nisso Satanás exulta, pois ele lhes inspirou seus atributos. Satanás colocou neles, né, a sua filosofia, de colocar o eu em primeiro lugar.
Logo, nós estamos fazendo o quê? Seguindo no rumo do romanismo. E aqui o romanismo é a essência, aquela colocada, aquela religião apostatada que vem depois dos apóstolos. É esse catolicismo apostatado que surge ali naquele imperialismo, quando o autoritarismo, o imperialismo romano absorve a igreja para si e coloca traços de paganismo, aí a gente fica assim, não, porque imagem de escultura, não, porque Maria, não, porque domingo. Ok, isso são derivações, mas qual que é o grande problema do romanismo para Ellen White? É uma religião que distorce o caráter de Deus. Não foi isso que o romanismo fez lá atrás? Quando ela perseguia pessoas em nome da igreja, e matava, e fazia massacres, e isso e aquilo. Mas é isso aí que é Deus? Poxa, então esse Deus eu quero longe de mim, o mais longe possível. Um Deus que queima todo mundo eternamente no inferno, aqueles que desobedecem, né? Se eu não der todo o dinheiro e minhas terras, eu vou queimar, eu sou uma bruxa. E por aí vai, todas as histórias que a gente conhece ali da Inquisição e tudo mais. E a gente fica se focando simplesmente, isso aqui, esse ponto, esse outro. É todo o conjunto da ideia. Peraí, a minha religiosidade está demonstrando o caráter de Deus, esse caráter de amor, de misericórdia, ou eu estou vivendo uma vida que ignora a honra e justiça na hora de lidar com o meu semelhante? É nisso que consiste essa ideia do romanismo, né? E ela segue dizendo o seguinte: aqueles a quem se ordena representar os atributos do caráter do Senhor, ao fazer isso, saem da plataforma, ou seja, saem da proposta bíblica, saem daquela filosofia que a gente discutiu, que é a filosofia de Deus. E em seu próprio juízo, a expressão aqui próprio juízo é o quê? Próprio juízo humano. É mesmo o pecado de Adão e Eva. Eu estabeleço o bem e o mal. Eu julgo o que é bom e o mal por conta própria. É o meu próprio juízo. Eu invento regras e resoluções para fazer o quê? Forçar a vontade dos outros. O que é a religião romana? É a religião que obriga as pessoas a obedecerem pelo autoritarismo e pela força. O que é a história que foi revelada para Moisés? Moisés, eu dei para vocês a minha vontade, eu não impus. Mas o senhor falou que se não obedecer vai morrer. Não. Eu falei que se vocês desobedecerem, a morte vai encontrar vocês. Vocês vão se levar para a morte. O contrário daquilo que eu propus para vocês é um caminho de morte. O que eu tô dando para vocês aqui como lei é vida. O contrário disso naturalmente é morte. Como é que a gente sabe? Experimenta aí. Tá bom, vamos ver como é que funciona. Deu 15 minutos fora do Éden, já tinha irmão matando irmão por ciúme. Falei que ia dar morte? É isso que acontece quando se vive fora daquilo que eu propus para vocês. Então, Deus não impõe sua lei. Ele entrega sua lei. Se Moisés está recebendo a revelação do caráter de Deus, mostrando a ideia de santidade e tudo mais, e Deus está falando assim, eu não sou autoritário, eu sou o Deus do livre-arbítrio. Escolham vida para que vivam. Aí ele está falando assim, quando alguém impõe juízos que criam resoluções para forçar o outro a obedecer, eu estou fazendo o contrário daquilo de quem é Deus. Logo, eu estou agindo como aquela religião que distorce quem é Deus para o mundo, que é o romanismo. E aqui a gente tem que tomar cuidado para, não falar assim, o catolicismo como a gente entende hoje. Não, todos os traços do romanismo estão presentes em todas as igrejas e religiões. E é isso que a gente precisa distinguir. Não se trata da igreja católica, embora ela seja talvez o ícone e a representação dessa institucionalização do romanismo, no seu modo de operar. Mas da mesma forma existem pessoas lá sinceras, santas, que representam o caráter de Deus. Assim como no adventismo, que entende ser o remanescente, muitas vezes você vai encontrar o quê? Traços de romanismo em pessoas. Na forma como um ou outro ponto, às vezes, da instituição resolve impor a sua vontade. Eu não estou acusando, mandando direto. A forma é, isso começa no meu coração e não na instituição. A instituição é só a organização de corações, de vontades, né? Então, o que eu preciso entender é, o romanismo, esse traço de religião que distorce quem é Deus, ele começa aqui dentro. Ele começa no meu coração. E a forma como eu trato o outro é a forma do respeito que eu tenho por Deus. Quem é Deus na minha vida? É o Deus do amor, da liberdade e da misericórdia? Logo, é isso que eu estendo para o outro. Agora, Deus é o Deus tirano da imposição e do autoritarismo? Do medo? É assim que eu vou tratar o outro. Então, a forma como eu trato o meu semelhante, a Bíblia é clara nisso, vai demonstrar quem é Deus para mim. A imagem que eu tenho de Deus. E, consequentemente, a gente vai ver agora como os outros vão ver isso, né? Ela está falando aqui, os inventos para forçar os homens a seguir as prescrições de outros homens estão instituindo uma ordem de coisas que anula a simpatia e a eterna compaixão, que cega os olhos para a misericórdia, a justiça e o amor de Deus. A influência moral e a responsabilidade pessoal são pisadas a pés. Então ela está descrevendo esse comportamento de uma religião que só está pensando em si mesma, de impor a sua própria vontade. E aí ela diz o seguinte, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. Então ela fala assim, olha, o que a gente precisa entender então para sair desse marasmo? A gente precisa estudar mais Daniel e Apocalipse. A gente fala, beleza, palestra sobre marca da besta, palestra sobre catolicismo, palestra sobre... De novo, isso são derivações do que a gente aprende lá, mas não é a essência. O que é a essência, gente? A essência é o core, é a parte mais fundamental que guia o todo.
Né? Se você puder pegar algo complexo e ir reduzindo, 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 o que sobra? Isso é a essência. Então o que está na essência de sábado versus domingo? O que está na essência de Deus ou besta? Né? De marca da besta ou marca de Deus? O que está na essência do mandamento ou daquilo? Vá reduzindo isso, você vai chegar num ponto. Quem está no trono do seu coração? É você ou é Deus? Essa é toda a discussão de Daniel e de Apocalipse. Qual que é a grande batalha entre Deus e Nabucodonosor? O reino que sobra no final é de quem? É o da estátua ou é o da pedra? No final, quem é que vai ser o reino soberano? Vai ser Babilônia, Medos Persas, Grécia, Roma, União Europeia e o restante da civilização? Ou vai ser um reino que está descendo? Então essa é a briga que fica ali em Daniel o tempo todo, tanto na narrativa histórica dos 6 primeiros capítulos, como essa essência da narrativa histórica é exatamente o ponto que você vai observar em toda a discussão profética dos últimos 6 capítulos. É o tempo todo essa discussão dos tronos que tentam se impor no lugar de Deus pela imposição, pela força, pela briga. E se você resume esses reinos, você vai chegar sempre a corações, sempre a indivíduos. Então a questão não é Alexandre o Grande, não é Nero, não é César. A questão é o Isaac, é o Samuel, é a Maiara, é o Benedito, é a Nete e o Jairo, né? É o Bruno. O que está acontecendo dentro de mim? Será que isso emula de alguma forma a mesma essência que eu encontro nesses déspotas e tiranos, nessas distorções religiosas? Será que aquilo que eu tanto condeno na igreja vizinha não acontece de forma micro no meu coração? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer quando ela diz aqui, ao estudarmos Daniel e Apocalipse. E aí o que ela diz aqui que acontece quando a gente estuda Daniel e Apocalipse? Podemos ter menos a dizer em alguns sentidos quanto ao poder romano e ao papado. Gente, não sou eu que estou falando essas coisas, é ela. Quando a gente estuda Daniel e Apocalipse, pode ser que a gente tenha menos a falar sobre o Papa e sobre a Igreja Católica. Mas devemos, ela diz, chamar a atenção para o que os profetas e apóstolos têm escrito sobre a inspiração do Santo Espírito de Deus. De tal modo tem o Espírito Santo moldado as questões tanto no dar a profecia como nos acontecimentos descritos, que ensina que o quê? O agente humano deve ser conservado fora de vista e escondido em Cristo, e que o Senhor Deus do céu e sua lei devem ser exaltados. Então quando a gente estuda Daniel, as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse, o que a gente vai observar? Um pouco menos essa ideia do papado e um pouco mais do agente humano, eu. E será que eu estou me escondendo em Cristo ou estou sendo um mini-papa, como Lutero falou? E aí ela diz o seguinte, complementando, finalizando. A justiça de Cristo pela fé tem sido passada por alto por alguns. Por quê? Porque é o contrário da religião papal, da religião romana. A religião romana é sobre feitos humanos. O que a gente viu na semana passada, na Guerra dos Tronos? Deus vai lá e fala assim, olha, arco-íris significa que eu vou salvar vocês. O que a religião papal fez? Vamos construir uma torre para tomar o céu por força própria. Essa é a grande questão aqui, né? Aí fala assim, ó, vamos construir uma torre para que o nosso nome seja lembrado. Aí Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, se você me obedecer, Abraão, se você ter fé em mim, confiar em mim, eu vou tornar seu nome grande. Então essa é a disputa que está acontecendo aqui. A justiça de Cristo pela fé, ou seja, quando eu abro mão do meu próprio eu, dos meus ganhos ali, da minha performance, e eu creio em Cristo pela fé, eu confio que Cristo está fazendo o que precisa ser feito, aí eu entendo de fato como esse agente humano está sendo escondido em Deus. O contrário disso vai ser o romanismo, que ela diz aqui. Por que a justiça de Cristo pela fé tem sido passada por alto por alguns? Pois ela é contrária ao seu espírito e a toda a experiência de sua vida, da pessoa que faz isso, né? Então, a justiça pela fé é negada pela pessoa porque vai contra a sua filosofia de vida. Alguém que vive assim, não, é pelo medo, é pelo autoritarismo, então eu obedeço para não ir para o inferno. Então assim, cara, será que eu vou confiar em Deus para me salvar, sendo que é o mesmo Deus que quer me mandar para o inferno se eu pisar torto, fora da linha? Como é que eu vou confiar minha salvação na mão de alguém que só tá esperando pra eu tropeçar nos seus mandamentos? Ele joga lá na Bíblia um monte de casca de banana só esperando eu tropeçar e não fazer os mínimos detalhes pra ele poder dizer, merece ir pro inferno. Como é que eu vou confiar minha salvação em alguém assim? Já que eu não consigo confiar nesse Deus, eu preciso fazer e garantir a minha salvação. Portanto, eu vou lá e, não, eu tenho que cumprir toda a lei aqui pra eu poder chegar lá no céu um dia, no juízo final, e falar assim, você não tem nada pra me acusar, porque eu fiz tudo o que precisava ser feito. Sendo que ao fazer isso, você tá fazendo justamente o contrário que era pra fazer. Todo pecado acontece quando Adão e Eva falam assim, não, eu vou confiar na palavra de Deus. Então fala assim, então pra eu ser salvo de não confiar na palavra de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou me salvar não confiando na palavra de Deus. Paradoxo maravilhoso. Como é que eu espero ser salvo daquilo que me derrubou do Éden, fazendo exatamente o que me derrubou do Éden? Isso é a essência da ideia de justificação pela fé. Só a justificação pela fé, ou seja, só uma confiança negatória do próprio eu em Cristo é a que pode me salvar daquilo que me derrubou do Éden, que é o orgulho. Essas pessoas que negam a justificação de Cristo, a filosofia de vida delas, ela diz aqui, é governar e governar. Essa é a atitude deles. E Satanás tem tido a oportunidade de se fazer representar nessas pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente vai falar de marca da besta. O que é a marca da besta? São pessoas autoritárias que distorcem o caráter de Deus.
Quando alguém que professa ser representante de Cristo se dá um trato áspero e impele homens a situações difíceis, os que assim são oprimidos ou romperão todos os cadeados, os grilhões, as correntes da restrição, ou serão levados a considerar Deus como um duro senhor, um carrasco. Alimentam maus sentimentos contra Deus e a alma deles se aliena de Cristo, justamente como Satanás planejou que fosse. Qual que é o plano de Satanás? Religiosos como os que mataram Cristo. Religiosos que consideram a sua própria salvação acima do bem-estar das outras pessoas. E Jesus é claro em falar assim, aquele que tenta salvar sua própria alma vai perder, mas aquele que perder sua própria vida em favor do meu nome, esse vai ganhar verdadeiramente a sua vida. Qualquer um que professa ser seguidor de Cristo, mas distorce o nome de Deus com sua vida, e é basicamente isso que o terceiro mandamento quer dizer, né? O terceiro mandamento não é que é pecado falar meu Deus do céu. O terceiro mandamento é, quando eu digo que carrego o nome de Deus comigo e vivo de uma forma que distorce o nome de Deus, eu estou tomando posse do nome de Deus de uma forma vã. Eu estou distorcendo o nome de Deus com a minha própria vida. Isso é a quebra do terceiro mandamento. E aí, interessantemente, quando a gente começa a estudar o sábado, você vai ver que o sábado é uma proteção sobre tudo isso. Que o sábado me convida a confiar em Deus, a parar com as minhas próprias obras, a confiar na justiça de Deus, a entender que Ele já fez tudo por mim, a confiar que Ele é Senhor sobre minha vida, portanto eu respeito o nome dEle, a confiar que Ele criou tudo, portanto eu não tomo outros deuses para mim. Ele criou todas as coisas e tudo é criação dele, portanto eu não coloco sobre outras coisas o status de Deus. E aí você começa a pegar essa essência que o sábado representa e você começa a entender como é que isso se desenvolve dessa ideia do romanismo e do nosso próprio eu. A briga no final, lá em Apocalipse, não é assim, os que adoram Deus no sábado, os que adoram Deus no domingo. Não, é os que adoram a Deus ou não adoram. Essa é a discussão. Isso desaflora de uma forma ao que o sábado versus domingo representa e aponta para. É a essência da coisa aqui. De novo, eu não estou negando, mas a complexidade de tudo que está acontecendo, quando a gente reduz isso a uma essência, a essência é essa. Quem é que está tomando conta da minha vida? Sou eu ou é Deus? Se sou eu vivo de uma forma autoritária. Eu vivo colocando o meu eu acima de todo mundo. Portanto, ao fazer isso, eu estou automaticamente mal representando o nome de Deus. Então, quando a gente pensa em juízo final, como a gente começou introduzindo aqui, geralmente a gente já quer ir direto para Apocalipse, né? Não, porque juízo final, fechamento da porta-graça, os santos e pecadores, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse. Quando a gente vai começar a explicar Apocalipse, a gente tem que ter em mente uma coisa. Tudo que Apocalipse está fazendo é reverberar isso aqui, ó. É reverberar Gênesis. Ela tá pegando emprestado, Apocalipse tá pegando emprestado tudo que aconteceu em Gênesis, falando assim, gente, agora que a gente já introduziu tudo que aconteceu, e viu como isso se desenvolveu, vamos ver como é que isso vai acabar? Então como é que eu quero descobrir o final se eu não fui pro começo? Quando a gente vai aqui pro Éden, é a criação da vontade de Deus ali, você tem a interpolação, né? O que é interpolação? É aquela, lembra de teoria dos conjuntos, né? Quando você tem um objeto que ele cabe em dois conjuntos, você tem uma interpolação, né? Você tem um objeto que pertence a dois conjuntos. O Éden é basicamente isso. Você tem o conjunto do céu e o conjunto da terra. Quando essas coisas se interpõem, o que tem no meio ali é o Éden. É o lugar onde as coisas são feitas aqui na terra como são feitas no céu, né? Essa é a ideia do Éden. E aí Deus fala assim, olha, eu vou colocar vocês para poder governar esse lugar junto comigo, debaixo da minha autoridade. Vocês vão ser os administradores dessa terra. Mas vocês vão viver de acordo com a legislação já estabelecida aqui. Qual legislação é essa? E disse que era bom, e disse que era bom, e disse que era bom. Tudo que eu disse que é bom, é nisso que vocês vão reinar. O que é mal? O contrário do que eu disse. Então assim, ó, tá vendo aquela fruta ali, ó? Aquela fruta ali não é boa. O dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Por quê? Porque ali vai ter a alienação da minha vontade. Vocês vão trazer para vocês o seu próprio jeito de viver. E eu já tô avisando aqui de antemão que vai ser o contrário daquilo que eu estabeleci. Porque vocês vão viver de forma oposta à minha vontade, que é a vontade boa. E aí chega a serpente, o que a serpente oferece para Adão e Eva? Que tal vocês dois agora viverem de uma forma que estabelece o bem e o mal? Vocês vão definir o que é certo e errado. Aí vocês vão chamar o bem de mal e o mal de bem. Porque vocês agora são os governantes, né? Quando Adão e Eva aceitam essa filosofia de Satanás, o que acontece? Elas absorvem basicamente a filosofia de Satanás no jeito delas de viver. Agora o cetro de governo delas é baseado na filosofia de Satanás. De certa forma, aqui, o que Apocalipse lá no final da Bíblia vai chamar de marca da besta está sendo inserida Adão e Eva agora. A marca da besta não é dada lá no final, ela é dada no Éden. O que é a marca da besta? O ser humano governa acima das leis de Deus. Isso é a marca da besta. Fazer as coisas da minha própria vontade, em vez de fazer da vontade de Deus. Aí de novo, não, a questão lá de Apocalipse é sábado versus domingo. E aí de novo, quando a gente reduz a essência do que isso quer dizer, a gente começa a ter uma clareza de entendimento do porquê isso é tão importante lá. O ser humano é criado no sexto dia. O que o ser humano faz para contribuir com a criação no sexto dia? Nada. E aí Deus cria o sábado para celebrar tudo o que Deus fez, inclusive o homem.
Então Deus cria o homem para entrar no seu descanso. E o que significa entrar no descanso de Deus? Quando Deus diz, está pronto, está consumado, é tudo muito bom, ele está falando assim, olha, eu não vou mais continuar criando. E ninguém mais vai continuar criando, sabe por quê? Porque tá bom, tá perfeito. Aquilo que é perfeito não se mexe, porque tá perfeito, não tem mais o que fazer. Deus não é uma força cósmica evolutiva que sempre precisa estar se melhorando. Ele decide quando e como parar. Por quê? Porque ele já decidiu que tem um alvo. Eu tinha isso em vista, quando eu concluí isso aqui, quando eu cheguei nesse resultado, eu parei, porque eu quis. Porque eu sou uma pessoa, uma pessoalidade, uma personalidade. Então se eu disse que tá bom, é porque tá bom, não tem mais o que fazer. Aí o ser humano fala assim, mas e se eu mexer aqui, se eu fizer desse jeito, e se eu mudar aquilo ali, e se eu alterar aquela coisa? Aí o homem quer continuar no trabalho, aí ele não entra no descanso. O que é entrar no descanso sabático? 6 dias você vai trabalhar e fazer toda hora, mas o sábado não é o dia disso. Você vai descansar, por quê? Porque o próprio Deus descansou lá atrás, né? Aquela coisa óbvia que a gente sempre fala, não porque estava cansado. Ele descansou no sentido de colocar um fim à sua atividade, ele cessou sua atividade. A proposta de Adão e Eva assim, por que em vez de aceitarem o sábado, vocês não continuam o processo criador? Ironia da coisa, eles já tinham recebido essa bênção do processo criador, na ideia de crescer, multiplicar, né? Produzir frutos, produzir descendência. É assim que vocês vão dar continuidade. Debaixo da lei de Deus. Debaixo do conceito de Deus em um relacionamento de amor. E aí qual que é a primeira coisa que a gente observa nesse relacionamento de amor? Assim que eles aceitam a proposta satânica. Um entra em oposição ao outro. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher. Uma página atrás é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne, costela da minha costela, deixa o homem pai e mãe e tal, né? Maravilhoso, a gente é uma carne só. Adão, cadê Eva? Então, foi Eva, não fui eu não. Foi a mulher que o senhor me deu aí. Mas ela não é carne da tua carne? Então, senhor, a gente precisa separar as coisas aqui, né? É regime separado de bens aqui, cada um com sua responsabilidade. Mas vocês não são uma coisa só? Não. Alienação completa. O ser humano vai se esconder de Deus atrás do arbusto. Afinal de contas, Deus é tipo o super-homem, só que em vez de kryptonita, o que faz mal pra ele é um arbusto. Porque se eu ficar atrás do arbusto, Deus não consegue me ver, né? Então eu vou esconder no ponto fraco de Deus, atrás do arbusto, porque aqui ele não vai me ver. Aí eu vou lá e construo uma roupa de folha e falo assim, Deus não vai conseguir ver o que tá no meu coração, porque eu tô escondido com folha. E aqui começa a saga do ser humano de tentar estabelecer sua própria vontade pra tentar agradar a Deus. Sendo que ele tá fazendo justamente aquilo que desagrada a Deus, que é viver fora da sua vontade. O paradigma agora que vai guiar a humanidade, como a gente vê em Caim e todo o seu reinado, aí a gente vai chegar lá na descendência de Caim, matei um homem porque me feriu, e arranquei a cabeça do outro porque me olhou torto e tal. É essa coisa da violência, do escalonamento da briga, sabe? De um viver para si. Quando você tem uma infinidade de pessoas onde cada indivíduo busca fazer o seu jeito de certo e errado, o que você tem na verdade é Babilônia. É confusão. Porque num lugar onde cada um vive para estabelecer o seu próprio eu, ninguém vive pelo próximo. Então, eu tô sempre buscando a minha própria vontade. Gente, você já dirige... Aqui em Joinville é terrível, né? Eu já fui uma vez a Belém. Dirigir em Belém também é terrível. Quando você dirige num trânsito onde cada um quer fazer sua própria vontade dentro do trânsito, ninguém dirige. Porque um vai cortar o outro e vai bater, e vai bloquear o trânsito, vai acontecer um acidente, aí vem a ambulância. Vira um caos. Se eu não nego as minhas preferências, as minhas vontades dentro do trânsito, ninguém vai conseguir dirigir bem. Por isso que a gente tem toda essa ideia de direção defensiva e tudo mais, sempre olhar pro outro. Não, eu dou a passagem, eu não sei o que, a gente se respeita. Basicamente o planeta Terra é um lugar desgovernado, porque tá cada um tentando dirigir as coisas do seu próprio jeito. Aí a gente chega em Babilônia. A representação da Torre de Babel é isso. E ninguém vai se entender, porque cada um quer fazer do seu próprio jeito, né? E é bem interessante essa conexão, porque a palavra Babilônia é uma derivação da expressão aramaica Bavel, né? É dali que os caldeus vão derivar a palavra Babilônia. Portal dos deuses e tudo mais, dessa derivação de confusão. Aí, de novo, se a gente for pegar Babilônia e reduzir a um complexo essencial, qual que é a essência de Babilônia? É o ser humano, por conta própria, decidindo o bem e o mal. O bem que Deus falou que é bem e o mal que Deus falou que é mal são jogados de lado, e agora eu decido o certo e o errado. Essa é a essência de Babilônia. Dentro de cada um de nós tem a batalha do Nabucodonosor, do faraó, tentando estabelecer a minha própria vontade. E aí o que vai acontecer na história bíblica de Babel e automaticamente em todos os reinos que se submetem a fazer esse tipo de coisa? Começando lá na Torre de Babel, por exemplo. Na verdade, começando com Adão e Eva, passando por Caim, e aí Torre de Babel, Nabucodonosor, Egito, tudo. Deus vai falar assim, olha, sempre que vocês chegarem no ápice, que isso estiver começando a, de alguma forma, sobrecarregar a vida dos outros a níveis extremos, eu vou fazer com você aquilo que foi feito com Adão e Eva. Eu vou derrubar vocês dessa altura toda. Eu vou tirar vocês do ápice da Babilônia. Então o que a gente observa? Nessa Babel
que vai se tornar Babilônia, a gente enxerga justamente essa essência que vai virar esse ícone na Bíblia. Só que lá não é lá no Apocalipse, é em todo o Antigo Testamento. Babilônia é essa política, essa ideologia de vida, essa filosofia, onde o eu impera, onde o meu poder se sobressai sobre os outros. É mais do que simplesmente o que acontece em Babilônia lá em Daniel. Daniel, não só na sua narrativa, como eu mencionei, como na sua profecia, vai sistematizar a Babilônia. Através desses movimentos proféticos, fala assim, gente, sobre o que é Babilônia? Deixa eu explicar aqui pra vocês, olha. Poder, conquista, um reino vai lá e desbanca o outro, aí vem um outro reino e briga, aí vem um mais poderoso ainda, aí vem um que é terrível, espantoso e mata todo mundo, porque é cruel e sanguinário e pisa todo mundo. Aí sobe um chifre pra lá, outro chifre pra cá, e é chifre pra todo lado, e é chifrudo pra todo lado. E sobre o que é Babilônia no fim das contas? É sobre poder, é sobre imposição de governo. Babilônia é o anti-Éden. O que é o Éden? Gente, eu criei aqui, disse que é bom, dei descanso e liberdade pra vocês. Vivam desse jeito que vocês vão desfrutar do melhor que esse lugar tem pra oferecer. O que é Babilônia? A minha vontade suprema em cima de todo mundo, e quem não fizer do meu jeito eu vou impor força, violência. Essa é a essência de Babilônia. E onde é que a gente vai observar Babilônia como um império pela primeira vez? No Egito. O Egito vai ser esse lugar onde a gente vai perceber que depois de uma mudança de governo, o faraó que assume sobre Israel é um faraó que decide governar na base da matança. Vou sair matando um monte de bebezinho. Por quê? Porque oferece alguma forma de desafio ao meu poder. É errado matar criança? Depende. Se for pra manter o meu poder, não é errado matar criança. Então o que eu vou fazer? É o bem e mal aqui? Então eu vou reorganizar. Aquilo que é bem eu chamo de mal, aquilo que é mal eu chamo de bem. E aí você começa a estudar, por exemplo, todos os impérios autoritários, nazismo, comunismo, fascismo, e você vai ver as maiores atrocidades sendo justificadas em prol do poder. Mas não é só em prol do poder. Não, por que eu tenho que estar no poder? Porque eu sei o que é melhor para todo mundo. Eu sei o que é bem e o que é mal. O bem é a classe trabalhadora, o mal é a classe burguesa. Não, o bem são os nacionalistas, o mal são os estrangeiros que se enriqueceram, né? No caso lá do nazismo. Toda ideologia se torna autoritária quando ela parte do ser humano, por quê? Uma vez que eu, ser iluminado, sei o que é bem e sei o que é mal pelas minhas próprias vontades, pelo meu próprio juízo, agora eu preciso que todo mundo me obedeça. E para todo mundo me obedecer vai ter discordância. Então o que eu faço? Eu egito em cima deles. Eu faço a dança da Cleópatra no túmulo de todo mundo. Porque se vocês não me obedecerem, vocês vão morrer, né? Aí manda pra gulag, manda pra câmara de gás, manda pra trabalho forçado, faz o que tem que fazer. Por quê? Não, mas é em nome do bem da nossa nação, é em nome do bem da comunidade e tal, porque eu decido o que é bem, mesmo que pra isso eu preciso passar pelo mal. Então toda e qualquer ideologia humana, quando levada a esses extremos, ela se torna Babilônia, ela se torna o Egito. E aí a história que a gente vai observar no Egito é Deus descendo e falando assim, olha, chega. Toda vez que um império de Babilônia começa a se erguer, Deus derruba. Né? Ele não faz isso de forma definitiva, porque ele ainda não estabeleceu seu juízo final. É isso que a gente vai chegar lá. Mas sempre que a Torre de Babel começa a querer arranhar o céu, ele vai lá e pum, corta. O Egito começou a virar a Torre de Babel, grande. Deus vai lá e tchum. Né? E aí o que vai acontecer na história do povo de Israel? O faraó vai lá atrás do povo de Israel, mão de obra escrava, estão fugindo, não pode, né? E aí Deus vai lá e afoga a primeira Babilônia, afoga o Egito. Destrói com toda essa maldade, todo esse autoritarismo. Porque ele não vai permitir que reinos autoritários destruam a vida dos outros simplesmente pelo seu próprio poder, pela sua própria força. A partir daquele momento, na história de Israel, começou-se a cantar uma canção sobre esse dia que Deus executou o seu juízo sobre o Egito. Essa música conta a respeito dos cavalos, dos carros faraó sendo afogados, né? Mas num pano de fundo que está sendo contado é Deus se livrando dessa força, dessa filosofia que tomou conta ali do Egito e que oprimiu a sua boa criação, oprimiu seus filhos. Né? E aí essa música a respeito de Israel, esse feriado que passa a ser conhecido como o dia. O dia. Qual dia? O dia que o Senhor nos livrou das mãos do Egito. O dia que o Senhor nos libertou da escravidão. Se tornou um feriado em Israel. O feriado do dia do Senhor, o dia onde Deus se levantou para acabar com a injustiça, onde Deus se levantou para acabar com a tirania e o mal. E aí, esse dia passou a ser um feriado judaico, um feriado israelita, o feriado da Páscoa. O que é o feriado da Páscoa? O feriado do Peshá. É o feriado da celebração de que nós éramos escravos no Egito, debaixo do autoritarismo assassino de Faraó, e Deus nos tirou da escravidão, e agora nós somos seres livres. Agora, a partir da história de Israel, no resto do Antigo Testamento, a gente vai observar um povo maravilhoso,
que sai por todas as outras nações, libertando outros povos da tirania, da escravidão, apresentando Jesus para todas elas, né? Mostrando como é maravilhoso servir ao Senhor de forma obediente. Essa é a história do Antigo Testamento, certo? Não. O que a gente começa a observar, por exemplo, né? De novo, olha o paradigma aqui, o paradoxo, na verdade, né? Você tem um feriado de libertação da escravidão, chamado Páscoa. Aí quando você vai lá em Isaías, dos vários crimes das quais Isaías denuncia no povo, né? Lá em Isaías ele fala assim, olha, tipo, levanta alta a tua voz e denuncia os pecados do povo. Dentre esses muitos pecados que ele fala, de mãos cheias de sangue, não sei o que, ele fala assim, olha, vocês tratam seus servos como escravos, negando a eles o pagamento. Os estrangeiros no meio de vocês colocam para fazer mão de obra forçada. Se você for estudar a história do reinado de Salomão, você vai ver que ele construiu o templo com mão de obra escrava. Ele transformou Israel numa nação bélica. Colocou torres de guerra, trouxe cavalos e mais cavalos do Egito, que Deus falou que não era para trazer, acumulou ouro, moedas, fez alianças políticas, transformou Israel no que hoje é os Estados Unidos, digamos assim, né? A nação que a gente entende ser a polícia do mundo ali e tal, com todo o poderio militar. Isso foi Israel na mão de Salomão. E aí você fica olhando para Israel e Isaías fala assim, olha como é que é irônico da parte de vocês. Na Páscoa, que é o feriado da celebração da libertação da escravidão, vocês vão lá celebrar esse dia, aí vocês, né, famílias abastadas dentro de Israel, sentam na mesa para poder celebrar a Páscoa, aí vocês se sentam na mesa e falam assim, ó, escravo, traz o cordeiro pra gente celebrar a liberdade da escravidão. E aí vocês mandam os escravos servirem a vocês e negam o pagamento dos trabalhadores e tudo mais, e tem sangue na mão de vocês. Olha só, Israel perdeu completamente a essência do que aquilo significa. Eles estão celebrando a libertação na base de mão de obra escrava, numa nação construída na base da exploração de outras nações. Israel se torna o Egito. Israel se torna a Babilônia. E aí o que vai acontecer no restante da história do Antigo Testamento ali, né? Reis, crônicas, começando ali com Juízes, né? Samuel, Josué, Juiz, Samuel, na verdade a partir de Juízes ali, né? Até o final de Crônicas. Você vai perceber que vários inimigos do povo de Israel começam a se levantar contra ele e Deus vai impedindo esses reinos de atacarem Israel. Levanta Filisteu, Deus vai lá e expulsa. Vem os cananeus, Deus vai lá, vem os jebuseus, pá, tchau. Não, vem os assírios, Deus vai, pum. E aí Israel começou a criar dentro da cabeça dele a ideia de que Deus está por Israel, especificamente como nação, e não contra a injustiça, o mal e a opressão. Não, Deus, não importa o que a gente faça, Deus está a nosso favor. E aí Israel começa a viver como esses outros povos. Você já começa a observar isso lá em Juízes. A primeira nação que chega ali diante de Israel na terra de Canaã, eles escravizam essa nação. E aí eles começam a absorver esses deuses, essas culturas, tudo aquilo que Deus colocou que não era pra fazer, eles começam a fazer. E aí você chega lá no período dos profetas, o tempo todo o que Isaías está dizendo aqui, né, outros profetas, né, Amós, Abacuque, todos eles falando ali, olha gente, vocês se tornaram aquilo da qual Deus libertou vocês. Não, você tá falando besteira, né? Aí Jeremias, olha, se vocês voltarem, prende Jeremias, corta Isaías no meio, manda matar, por quê? Tá falando contra a nação de Deus? Tá falando da menina dos olhos, tá falando da igreja santa e verdadeira, que tem a verdade. Não pode. Porque o que importa para Deus é a instituição, não é o coração. Israel começou a pensar isso. Não, o que importa é que nós temos a religião remanescente. Israel foi o primeiro remanescente como instituição. Então, assim, Israel se torna o próximo Egito, se torna a próxima Babilônia. Aquela nação que deveria carregar essa verdade profética para a pregação do evangelho, usa essa verdade para poder se glorificar e com isso se torna perversa. Então, aquela ideia que a gente falou de quando uma nação, quando um indivíduo, quando, né, diz representar a Deus, vive o contrário disso, o que ele está fazendo com o nome de Deus? Jogando na lama. Né? Você começa a ler Amós, né? Amós era lá um pastor de ovelhas e tudo mais, e aí Amós fala assim, olha, toda hora que eu passo aí no meio de vocês, eu escuto vocês falando assim, que venha a nós o dia do Senhor, que venha a nós o dia do Senhor, o dia do Senhor vai ser maravilhoso. Aí Deus virou assim, Amós, faz o seguinte, vai lá e fala pro povo o seguinte, olha, vocês querem tanto o dia do Senhor? Vocês estão tão desejosos, né, de que venha o dia do Senhor? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O dia do Senhor vai ser um dia de trevas e não de luz, tá? Você pode conferir isso lá no livro de Amós, se você ler. Por que vai ser um dia de trevas e não um dia de luz? Porque vocês acham que o dia do Senhor é sobre libertar Israel de outros inimigos. Mas o dia do Senhor é o dia de destruir a opressão debaixo do opressor. E agora vocês são o Egito. Então vocês que estão pedindo o dia do Senhor, vocês estão pedindo juízo sobre vocês. Vocês estão pedindo que Deus destrua e julgue vocês. Por quê? Porque até os líderes religiosos de vocês, que tanto, né,
Nossa, a gente carrega a verdade de Deus. O que aconteceu com os líderes de Israel? Se tornaram corruptos, aceitaram a filosofia, aceitaram a ideologia satânica. Somos nós que definimos o bem e o mal. Somos nós que dizemos como as coisas devem funcionar. Então eles começam a julgar Israel, liderar Israel, conduzir Israel de forma política, de forma conveniente. Não, o que o rei quer que a gente faça? O que vai trazer mais riqueza para nós aqui dentro do santuário? O que vai garantir o meu cargo como sumo sacerdote? Você vê isso em todos os livros proféticos. A corrupção religiosa que acontece em Israel. Então, basicamente, Israel, que é a nação escolhida e remanescente, se torna o quê? Se torna a Babilônia. Israel se torna o Egito. Israel se torna exatamente aquilo da qual ela foi salva. Ela é a remanescente de um povo perverso que se torna santa. Aí ela fala assim, não, mas eu quero voltar a ser que nem aquele povo perverso. Então, eu quero deixar de ser o remanescente. Então Deus fala assim, é Israel, então quer dizer que você gosta de viver como Babilônia. Quer dizer que o jeito de Babilônia, o jeito do Egito, é o jeito que vocês gostam de governar, né? É o jeito que vocês gostam de viver. Olha, Israel, tem um lugar perfeito para vocês viverem como Babilônia. Chama Babilônia. Então é para lá que vocês vão. E aí Deus fala assim, olha, vocês vão para Babilônia agora. Não é lá que vocês gostam de viver? A política deles não é a política que vocês amam fazer em Israel? Então é esse tipo de lugar que vocês vão viver. E aí Israel se torna escrava desse sistema da qual ela ama viver. Da qual ela nunca se desvencilhou. E aí, como eu disse, você começa a estudar a profecia de Daniel, o que você vai ver? Tem os babilônicos, aí tem os medos e persas, aí você tem a Grécia, aí você tem Roma. E o que você começa a perceber é que em todas essas nações o mesmo ponto filosofal, a mesma ideologia, a mesma essência lá da Torre de Babel permanece. A opressão, a força, o poder, o autoritarismo para subjugar a vontade dos outros à sua. Mesmo que isso exija violência, morte, força. E aí a gente chega no Novo Testamento, e o que a gente vai observar no Novo Testamento? Que, na verdade, a única forma de vencer esse sistema é aquilo que estava profetizado lá em Gênesis 3,15. É a semente. É um novo ser humano que vai apresentar um novo jeito de viver, uma nova filosofia que vai subverter esses poderes, essas potestades, né? Então, o que você observa em todo o profetismo do Antigo Testamento? Aquele que vai vir guerrear contra os poderes, né? Aquele Messias que vai destronar os poderes, que vai combater tudo isso. E aí a gente chega no Novo Testamento e é isso que acontece. Só que não da forma como Israel esperava. Porque Israel esperava um Messias babilônico. Israel achava que a solução era um líder que viria de Babilônia. Tô falando aqui em termos metafóricos, né, gente? A metodologia que Israel esperava desse Messias era a metodologia de Roma, da Grécia, né? Israel esperava um Alexandre, esperava um César, esperava um Nabucodonosor, esperava um Ciro. Mas o que apareceu? Apareceu alguém que olhou no meio de Roma e entendeu que o problema não era Roma, como Israel achava. O problema não era a Grécia, não era os Medos e Persas, não era Nabucodonosor. O problema não era o Egito. O problema era algo que estava dentro da essência de cada uma dessas nações. O problema são todas essas nações se submetendo à oferta que foi feita para Adão e Eva. Você pode ser aquele que vai definir por conta própria o bem e o mal. E quando Jesus é levado para o deserto, Satanás faz exatamente essa proposta para Jesus. Não era sobre pão, sobre se ajoelhar e sobre pular do templo. Era, por que você não faz as coisas diferente da forma como Deus te pediu para fazer? E ele fala assim, olha, a essência de todas as respostas de Cristo é, eu não vivo simplesmente para minha própria vontade, eu vivo para obedecer a palavra de Deus. É dela que eu me alimento, é dela que eu vivo, é dela que eu respiro minha comida, minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. Então, quando Jesus, diferente de Adão e Eva, recusam a proposta de Satanás, ali começa a se determinar o palco da batalha, do ápice da batalha ali da guerra. Satanás fica injuriado com aquilo e fala assim, não, como assim ele não aceitou a minha filosofia de vida? Então, assim, o que está acontecendo nos bastidores é uma guerra de ideias. E aí a gente tem que sempre lembrar do grande conflito, de que a acusação lá atrás, não, Deus é autoritário, né? Deus vai obrigar a gente a fazer o seu jeito. E aí Satanás fala assim, não, faz do meu jeito, se independa de Deus, se aliene de Deus. Só que o que é essa alienação de Deus? É todo o Antigo Testamento. Egito, Babilônia, Grécia, Roma, Israel, nações que se alienaram de Deus, e o que você vê é morte, miséria, escravidão, doença, guerra, conflito. E aí Jesus começa a viver um ministério onde ele identifica as vítimas dessa filosofia e começa a libertá-las dessa filosofia. E no seu sermão inaugural ele fala assim, olha, o ano do jubileu chegou. O que é o ano do jubileu? É a libertação dos escravos, é a alimentação dos famintos, é a cura dos doentes, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos enxergam. E a todo canto o evangelho de Deus é pregado.
Que evangelho do reino é esse? O reino de Deus chegou, dizia Jesus. Qual reino é esse? Em mim vocês vão observar as coisas sendo feitas aqui na terra como elas são feitas no céu. O que isso significa? Acabar com a injustiça, libertar a opressão, acabar com a fome. E ele diz, o evangelho é pregado aos pobres. E aí no Sermão do Monte ele vai explicar que não é simplesmente o pobre material, mas é o pobre de espírito. Então, quando ele começa a viver essa outra filosofia, ele começa a despertar a fúria cada vez maior daquele que domina o status quo da humanidade. Aquilo que Paulo vai chamar de o espírito da época, aquele que é o príncipe da potestade do poder do ar. Aquele que domina o espírito daqueles que estão em desobediência. Aquele que primeiro experimentou essa filosofia de vida do próprio eu. E aí ele ataca Jesus com todas as suas forças, pregando Jesus numa cruz. E a cruz é a coisa mais maravilhosamente irônica de toda a história da humanidade. Porque na cruz, Satanás ataca Jesus com sua arma mais poderosa. Na cruz, Jesus deixou o mal esgotar o seu poder nele, usando a sua única arma real, a morte. E olha que interessante, qual que é a acusação de Satanás contra Deus? Se vocês não se submeterem a Deus, ele vai matar vocês. Ele vai ser autoritário. E aí Jesus vem para essa terra mostrar uma filosofia de vida diferente. Satanás fala assim, viva de acordo com a minha vontade. Aí Jesus fala assim, não vou viver de acordo com a sua vontade. O que Satanás faz com Jesus? Mata Jesus. E tem um texto maravilhoso de Paulo em Colossenses 2,15, que é muito irônico. Ele diz assim, ele está descrevendo aqui o processo da cruz, e ele diz assim, Cristo, né, despojando os principados e potestades, no caso está falando dos poderes espirituais, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A gente lê essa linguagem aqui, a gente não entende o que está acontecendo aqui. Quando ele diz despojando os principados e potestades, a linguagem que Paulo está utilizando aqui é desnudando os principados e potestades. O que isso significa? Está despojando os principados e potestades das suas roupas. Tirar toda a roupa e a pessoa vai ficar nua. Publicamente, ele diz. Expondo ao desprezo. O quê? A sua nudez. O que ele está falando é que na cruz, Jesus tirou a roupa de Satanás e deixou Satanás pelado na frente de todo mundo. Só que é isso que acontece nos evangelhos? A roupa de quem é tirada e as vergonhas e nudezes são demonstradas na cruz? São as de Satanás? Não, são as de Cristo. Jesus fica pelado na cruz, envergonhado e desprezado publicamente na frente de todo mundo. Olha a ironia que Paulo está empregando aqui. Quando Satanás deixa Jesus nu e o expõe publicamente na cruz, quando as roupas de Jesus são tiradas, e agora estou falando metaforicamente, e nós vemos Jesus pelo que ele realmente é, o que nós vemos é um Deus que se sacrifica pelo próximo, inclusive por aqueles que o desobedeceram. E nisso, nesse golpe invertido, duplo twist carpado, Jesus arranca as roupas de Satanás. E quando nós olhamos para a nudez de Satanás, nós vemos Satanás pelo que ele realmente é. Alguém que mata o outro, que não se submete à sua ideia. Por isso Jesus, na sua nudez, expõe a nudez de Satanás. Só que a nudez de Jesus é Deus. Um Deus amor. Um Deus que ama o mundo tanto que oferece seu filho para morrer. A nudez de Satanás é a nudez que ele sempre acusou Jesus e Deus de ser. Alguém autoritário. Alguém que usa a morte como ferramenta de imposição. Qual que é a grande ferramenta de Satanás? Olha, se você não mentir aqui, você vai perder seu emprego. Olha, se você não matar ele, você pode perder tua vida. Olha, se você não desobedecer a Deus aqui, você vai ter algum prejuízo financeiro, talvez de saúde, você pode morrer. Se você não pecar, você vai morrer. Essa é a acusação de Satanás. Então por que eu peco? Para me autopreservar, para não correr o risco de morrer. E aí o que acontece com Jesus? Ele morre fazendo a vontade de Deus. E aí ele faz isso que Paulo fala, ele desnuda a vontade de Satanás. Por quê? Porque quando ele morre fazendo a vontade de Deus, Pedro diz que a morte não conseguiu segurá-lo, porque ele era puro e santo. Ele se sacrifica, morre, e aí ele ressuscita. E o que fica claro para todo mundo e trinca completamente, destrói completamente o plano satânico? A alma que pecar, essa morre, mas aquela que faz a vontade de Deus vive para sempre. Essa é a grande ironia do que acontece ali na cruz. Jesus ressuscita e ele fala assim, olha, eu ressuscitei porque eu fui fiel ao Pai o tempo todo, eu confiei no que o Pai disse. E isso me trouxe vida, porque eu sou inocente, eu fiz justamente aquilo que representa o caráter dele. E todo aquele que agora morre comigo nessa cruz, que crucifica o próprio eu e morre em mim, esse vive. Não agora, mas eternamente. Então, quando isso acontece, quando os planos de Satanás são frustrados ali na cruz, o poder de Roma, de Babilônia, do Egito, é totalmente desfacelado. E do meio daquilo ali, Jesus irrompe vitorioso. Então Jesus vem até o reinado romano, do romanismo,
do que a gente chama de romanismo aqui, que vai virar religião depois, mas que começa lá atrás, e ele aponta um caminho para fora disso. Falou, gente, vocês não precisam viver dentro desse sistema. Jesus vai atrás das pessoas e fala assim, gente, não é só isso que existe para viver, tem um outro jeito de viver. Tem um jeito de viver aqui na Terra, da mesma forma como as coisas são feitas lá no céu. E aí ele chama os seus seguidores, discípulos, né? Todas aquelas pessoas que agora querem viver dessa forma, fala assim, olha, vocês vão viver agora de um jeito que revele justamente aquilo que eu vim demonstrar para vocês com minha vida e com minha morte. Vocês vão agora andar pelo mundo pregando esse evangelho. E aí a gente vem aqui para Apocalipse, finalmente, Apocalipse 14, nas mensagens angélicas, onde se fala do evangelho eterno.